Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo aqui do Yoga da Alma. Eu sou Hari Karan e hoje a gente vai falar sobre Dharma. Olha eu aí treinando meu sânscrito. Dharma. O que eu estou aprendendo, quando você tem o DH, você tem Brahma, Dharma. Quando esse H é um som aspiralado. Então, como se tivesse um arzinho ali. Então, não é Dharma, é Dharma. Não sei se vocês conseguem ver a diferença. Mas é isso aí. Então, segundo o Kundalini Yoga, o Dharma, que é o caminho espiritual, ele tem 3 elementos principais. Então, o primeiro é a alavanca. Então, a gente sabe muito bem a sensação de ficar atolado. Por exemplo, você está andando de carro e fica com o carro preso na lama. Então, é preciso um empurrãozinho, né? Às vezes o pessoal vai lá, empurra, cai na lama, se suja todo, o carro sai. Ou às vezes vai precisar de um reboque, né? Então um outro carro vai lá com uma corda e vai puxar e o carro vai sair. Ou às vezes você vai usar uma alavanca com alguma madeira, né, alguma tábua e vai colocar ali na roda e o carro vai sair. Então você entende, né, esse princípio de alavanca, é esse empurrão, essa guinada. E o Kundalini Yoga é uma das alavancas mais poderosas que a gente tem hoje em dia. Claro, eu sou suspeito para dizer, mas o potencial de transformação que o Kundalini tem é inegável. E isso porque o Kundalini trabalha com kriyas. Mas o que são kriyas? São processos de purificação. Uma estrutura meticulosamente desenhada por alguém que sabia muito o que estava fazendo. Então, no caso do yoga, são os yogis, né? Os praticantes, os mestres, né? Que faziam muito aquilo, eles iam refinando, e eles sabiam o melhor caminho do processo energético. E aí a gente já engata para o segundo elemento dhármico, que é o legado. O legado é a herança que temos dos mestres. E para ser bem sincero com vocês, não importa o mestre, mas o seu ensinamento. E acontece muito a tietagem sobre os mestres, isso que é o problema. A tietagem é um problema, né? É só lembrar dos Beatles, o quão terrível que era a vida deles, né? Porque as pessoas não tinham noção que eles eram apenas músicos, ótimos músicos. Mas essa tietagem é um exagero, né? É uma coisa desenfreada. E isso acontece, né, em tudo que é lugar, essa idolatria pela figura, né, de certas pessoas. Então, muitas vezes os mestres também, né, recebiam esse pedestal, né, de que, nossa, eram pessoas intocáveis e tal. Mas a gente tem que lembrar que o mestre ele é apenas um instrumento de canalização da sabedoria, né, da consciência. E parafraseando o Osho, na verdade eu estou copiando aqui uma contribuição do Rodrigo, que acompanha nosso canal. Ele disse algo bem legal, né, do Osho, que é: não faça o que os mestres fazem, mas busque o que os mestres buscam. Então isso é bem interessante porque você evita essa questão de idolatria, né? Porque se você fazer o que os mestres fazem, né, você apenas está toda vez que eu vou fazer gravação acontece isso. Tem esse ônibus voador, eu tenho que parar para deixar ele passar. Então essa coisa de você ficar fazendo o que os mestres fazem, de apenas replicar essa pessoa que você idolatra, é muito perigoso porque tende a gerar uma frustração no momento que você descobre que essa pessoa que você idolatra é um ser humano, com falhas. Opa, meu abençoado, com licença, posso saber o que é que você está fazendo aí? Jesus é o senhor? Aí você que vai me dizer, né? Porque se você me enxerga dessa forma, até eu vou ficar na dúvida agora.
Ô, meu Jesus, isso é uma encomenda, tá? Uhum. Sou eu que escolho, não. Mas se não tiver do seu agrado, posso pintar umas pombas em volta, fazer de repente uma revoada aí, vai compor bem com os querubins. Porque o ser humano é cheio de falhas, né? O ser humano está aqui, nós estamos aqui para aprender. No fim das contas, a gente é discípulo sempre. Porque a gente acha que o mestre é aquele que atingiu um estado Então, a gente cria uma figura ilusória, né? Então, mestres, gurus, não só na área espiritual, isso tem no mundo dos negócios, né? Nas artes, né? Os atores, atrizes, olha como, né, as pessoas se iludem muito com essa figura que muitas vezes é carismática, né? Porque geralmente o mestre ou o guru, ele é muito carismático, porque ele tem essa radiância, né? No caso dos mestres, dos gurus, de sabedoria. Então, não fique ofuscado com isso, tá? Olhe para luz e não fique cego, né, por causa da luz, né? Perceba a beleza da clareza que a luz traz. Isso a gente pode fazer uma comparação com os nossos pais, que os nossos pais eles vieram antes, né? E nos possibilitaram estar aqui, nos acolheram, deram amor, né? Educação, né? Moradia. Se você teve essa bênção de ter bons pais, nossa, que maravilha. Então, às vezes você acaba, né, criando essa visão, e os pais, eles são importantes, essa figura do pai é importante, né, do pai e da mãe, desses que vieram antes, porque você vai sempre ter que respeitar isso, porém, eles são pessoas cheias de falhas também. Então, você também tem que entender que existe a figura do pai ou da mãe, mas no fundo é um ser humano. Essa humanização a gente acaba perdendo muitas vezes, porque a gente tem uma imagem da pessoa. Então a gente tem que cuidar muito com isso. Sempre existe um ser humano ali, né? E o ser humano é esse que está aqui para aprender. E aí me lembra também, pegando de novo o Osho, eu adoro o Osho. O Osho foi o primeiro contato que eu tive nesse caminho de Dharma, nesse caminho espiritual de autoconhecimento. Quando eu li Tantra, a Suprema Compreensão. Recomendo muito esse livro, inclusive. E, na época, quando eu li, nossa, foi muito impactante, porque eu não tinha noção de que existia, né, esses seres que buscavam, né, esse conhecimento legítimo, né, a fonte da sabedoria. Então, não se perca pela imagem do mestre, por mais cativante que seja, mas olhe para isso que ele estava buscando. O mestre estava buscando essa fonte plena, essa fonte essencial do ser, que está no coração. Então, o Osho, ele estava falando de Buda. Olha o telefone sem fio aqui. O Osho estava referenciando Buda. E Buda disse o seguinte: olhe para o teu coração, siga a tua natureza.
Aí Osho estava refletindo sobre essa frase de Buda, dizendo que, olha que bonito, Buda, ele não está dizendo, olhe para mim e siga as minhas palavras, e siga, né, aquilo que eu estou fazendo. O Osho estava, né, dando ênfase para que Buda, ele estava sempre apontando para o ser, para a pessoa. Olhe para o teu coração, siga a tua natureza. Então isso é muito importante, porque muitas vezes o mestre ele vai se autorreferenciar, mas para que ele possa colocar um exemplo, porque a melhor forma de exemplificar é pelas próprias ações. Só que você não pode, né, ficar preso a isso, tentar copiar o mestre, não. Olhe para onde o mestre está apontando e siga para onde ele está apontando. E não fica olhando para o dedo do mestre. Muitas as pessoas ficam olhando para o dedo do mestre, ó. E não é isso, né? É para ir aonde ele está apontando. Então, se você tem dificuldade de escutar o próprio coração, que é para onde os mestres estão apontando, né? Que é para o teu verdadeiro ser, para você atravessar essa penumbra do ego, né, que atrapalha, e acessar essa fonte interna, confie nos passos do mestre. Ou seja, o que o mestre fazia? Ele fazia esse exercício, ele fazia essa prática. Então faz essa prática, mas sempre com essa perspectiva consciente de que você está fazendo a técnica, né, e não está tentando se tornar como aquele mestre, como aquela pessoa. Então, estou colocando bem isso porque é para você não perder o legado. Lembra, eu estou falando do segundo ponto. O legado é esse ensinamento, essa herança dos mestres, e não tentar ser o que o mestre é. Parece redundante isso que eu estou falando, mas é onde a maioria das pessoas se perdem. Elas querem ser aquilo. Mas você já é o que é, criatura. Não pode mudar isso. Você já é um ser perfeito, pleno. O que confunde é o teu ego, que está, né, misturando as imagens, querendo criar essa imagem de mestre ou de iluminado ou qualquer coisa do tipo. E foca nessa fonte. Hoje em dia a gente tem a benção que está tudo acessível, está aqui na internet. Tem muita coisa gratuita, muita coisa dessa herança que está acessível para a gente. Já foi o tempo que você precisava viajar lá para a Índia para encontrar, né, um ser desse, né, que dominou, né, certo aspecto, né, da vida, ou que dominou uma certa técnica que possibilita você acessar questões mais profundas, né, de si mesmo. Então você não precisa mais subir as montanhas do Himalaia para encontrar um monge assim assado. Não precisa mais. Se você quiser fazer isso, tudo bem. É uma experiência, está tudo ótimo. Mas hoje já está tudo disponível. É claro que tem muita maracutaia, tem muita coisa sem aprofundamento e que busca trazer certos conhecimentos assim com um verniz dármico assim. Então, novamente, cuidado com as aparências. Ao invés de ir pelas aparências, porque hoje em dia, nossa, você vai ver lá, tem muito material no Instagram de yoga. Nossa, olha que bonito, olha essas imagens, olha as posturas que essa pessoa faz. O yoga, ele traz uma beleza realmente. O yoga, ele é algo belo, refinado. O yoga, ele traz uma elegância para a própria sabedoria. Isso é óbvio. Então não tem nada de errado com essa beleza, né? Mas tem que cuidar muito para não ser seduzido, né, apenas com isso. Lembra de olhar para a frequência. Se a frequência desses ensinamentos é elevada. Então eu, por exemplo, aqui no YouTube, eu estou brincando bastante. Estou colocando vários memes aí nos vídeos, porque é uma coisa que eu acho legal. Eu adoro isso, me divirto. Porque também tem um sentido de entretenimento, né? Os mestres, eles faziam muito isso também. Eles contavam muita história para poder envolver as pessoas. Hoje em dia, ao invés de contar história, a gente põe meme, né?
E eu não estou me colocando aqui em papel de mestre, não caia também nessa armadilha, né? Me chame de professor ou coisa do tipo. Eu estou já reforçando muito isso. Então, meu papel aqui é passar o ensinamento, o que eu sei, da minha prática, né? Dos meus anos dentro desse aprofundamento de yoga, de fazer sadhana aí direto, né? Todo dia praticando yoga. 8 anos que eu faço sadhana, que eu pratico todos os dias. Então é isso que eu quero ensinar. Mas não caia nessa armadilha de mestre, de coisa do tipo, né? Então, eu tô aqui aprendendo junto com vocês. Don't try to impress anyone. Nothing fancy. E nesse processo de aprendizado, eu vi que é muito mais importante você focar nessa frequência elevada em que você sente, né? Isso é muito individual. Quando eu encontrei o Akal, que é o meu professor, meu mestre, né? Eu falo mestre, mas é porque eu também não caio nessa ilusão. Eu sei que ele é uma pessoa, tem os... Ok, você já entendeu. Mas eu falo mestre porque ele tem muito know-how, muito conhecimento e admiro muito a trajetória dele. E percebi que ele não estava ali se pagando de pessoa sábia. Ele estava ali sendo o que ele é. E pelos anos, né, de trajetória e pela aparência, né, ele tem todo o estereótipo de mestre, que a gente vê muito nas fábulas. Eu já falei isso em outros momentos, em talvez algum outro vídeo, mas eu fui encontrar com a Akal porque a imagem dele com a barba grande me lembrou muito Gandalf. Eu sou muito fã de Senhor dos Anéis e fiquei pensando, será que tem uma espécie de mago que é como se fosse um grande mestre? E fui lá e realmente tinha, né? Mas é para além do estereótipo. O estereótipo ele pode enganar muito. Então eu acho muito engraçado isso. Então você pode às vezes ter essas referências, mas cuidado para não cair nas aparências, né? Olha o conteúdo, sente a frequência, sente a ressonância do que está sendo falado com o teu coração, e isso é muito importante. Porque isso nos leva ao terceiro ponto e último, que é a linhagem. Linhagem é de onde vem o legado, que é o processo de transmissão. Então o yoga só é vivo hoje porque ele sempre seguiu essa linhagem de mestre para discípulo, ou seja, daquele que acessa o infinito e compartilha com aquele que quer acessar esse infinito. E esse é o ponto crucial para que você não caia em cilada. Eu já estava dando esses toques, né, de você cuidar com as aparências, mas aqui vai ser essencial para você entender. Quando você busca o caminho espiritual, o Dharma, com o intuito egóico, isso acontece bastante, muita gente chama de ego espiritual, que é quando você segue o caminho com a seguinte questão: o que eu vou ganhar com isso? Ou você pode pensar, eu vou ganhar consciência, eu vou ganhar poder de manipular as coisas a meu favor? Ou o pensamento do tipo, eu vou poder ajudar os outros coitados que não sabem de nada? Olha, isso é o ego espiritual. Porque você está querendo barganhar. Então o ego está sempre querendo barganhar. Se eu dou algo, eu quero algo de volta. Então esse é sempre o ego. Porque o ego ele é sempre insatisfeito. E o teu ser, ele é sempre satisfeito. O teu ser está satisfeito, porque ele é o que é pleno. O ego ele está insatisfeito, ele quer alguma coisa. E ele quer ganhar algo em troca, né? Então se ele fizer algo, o esforço, ele precisa ganhar algo em troca. Então se você tem esse tipo de pensamento dentro do caminho espiritual, por mais que você encontre um legado, você não acessa a linhagem, que é a fonte, né, de sabedoria, da onde os mestres canalizam. Então, por conta desse ego espiritual, você pode cair em ciladas, em certas promessas mirabolantes, ou até
mesmo você pode... ou você pode até encontrar o legado, mas você não vai seguir na linhagem, pois o julgamento do ego não vai permitir. Porque o ego, o que ele vai fazer? Ele vai ofuscar, ele vai confundir, ele vai dizer, ah, isso aqui não é bom e isso aqui é bom. Lixo, lixo, super lixo. Ele vai criar um falso julgamento ali, né? Um falso critério, né, de julgamento. Então, ele vai ofuscar a verdade e vai incentivar para que você siga naquilo que parece ser mais proveitoso. Ou no caminho mais rápido, né? Então é preciso prestar muita atenção nisso. Porque é o desejo do ego criando esse verniz espiritual. E você precisa de sensibilidade para enxergar isso, porque muitas vezes esses desejos, né, egóicos estão instalados em certas crenças, em certos dogmas, né, certas perspectivas religiosas que são institucionadas e acabam limitando muito, né, a perspectiva. E isso ele está muito enraizado na nossa cultura, infelizmente. E por estar nessa raiz cultural, a gente acaba não percebendo. Porque isso vem de um outro tipo de linhagem, né, familiar, de pai para filho. Então meio que às vezes você pode herdar certos dogmas, né, certos estigmas, certos karmas que te impedem de enxergar uma linhagem pura, essa herança, né, desse legado de aprendizado, de conhecimento puro, e você ignora isso. Quantas vezes as pessoas vão dizer, esse Hari aí, ó, falando de alma, falando dessas coisas, nada a ver, por que não vai trabalhar, vai fazer uma coisa de útil, né? Porque é um julgamento que o ego vai ter como uma desculpa para que você não siga nesse processo. É só a gente ver no próprio Brasil aqui, né, o estigma que a gente tem, que a gente carrega um estigma de injustiça. Porque por qualquer situação, a gente, como nação, se coloca num papel de vítima muito facilmente. Porque a gente tem um histórico de colonização, né? A gente foi colonizado. E a gente foi colonizado por um povo superior, né? Que tinha uma cultura europeia, uma sabedoria elevada sobre um povo selvagem e ignorante. Perceba, olha como isso é maldoso. E a gente ainda carrega esse estigma, porque perceba o quanto os nossos irmãos indígenas são menosprezados, né, de forma muito preconceituosa. Não sei você, mas eu já, em algum momento, já tive algum preconceito, porque isso vem da nossa herança. Eu já vi pessoas dizer, esses índios aí que usam shorts Adidas e não sei o que, e não querem trabalhar. Esse é um estigma, cuidado com isso. É um preconceito estrutural, como a gente tem preconceito racial e várias coisas, a gente sabe disso, machismo, tudo isso está implantado no Brasil. E a gente se faz de vítima de que não, a gente não tem isso. Então eu só estou trazendo esse outro ponto para que você perceba como essas crenças estão costuradas e a gente não percebe. Esses processos estruturados, né, que impedem a gente de caminhar no Dharma, né, no caminho espiritual, tem aí os seus percalços, inclusive de instituições religiosas também, que, vamos dizer, esse é o caminho certo, aquele é o errado, sendo que, se é espiritual, como é que pode existir dois caminhos, que um é melhor e o outro é pior? Tudo vai para o mesmo lugar, tudo é um, né? Deus está em tudo, então não tem como argumentar, né? Então não há separação no caminho do Dharma. E isso que eu estou falando não pode ser conceitual. Ou seja, é livre das amarras do ego e de todo e qualquer tipo de sistema de crenças. O Dharma, ele é vivenciado para aquele que desperta para a verdade do ser. Aí você pode até questionar, Hari, mas você não está aí também
segregando, falando que quem não segue a linhagem, né, tá fora do caminho espiritual. Veja, não é o Dharma que faz a separação. O Dharma, ele é acessível para todos, nesse exato momento. Agora, aí você pode acessar o Dharma. Esse é o caminho espiritual, que é fazer bem a si e a todos, né? É ganha-ganha sempre. Né? Não é o eu ganho e aquele perde. Não pode ter barganha. Então, o que faz a separação é sempre o ego, que sempre vem com paus e pedras para dizer esse é melhor, esse é pior. É sempre o ego que faz isso. O ego é que escolhe um lado. Eu escolho esse lado porque é isso, isso, isso. O ego, ele quer sempre escolher um lado. Aquele que está no caminho do Dharma não precisa escolher lados. Ele transita entre os lados, mas ele não fica identificado com nenhum lado. Ele vai pelo caminho do meio. Ora, às vezes vai um pouquinho para lá, ora, às vezes um pouquinho para cá, porque a energia é fluida, né? A energia não é estática. Mas o caminho do meio é o foco. Né? Por isso, sadhana, você tem que ter essa visão do reto caminho. Você não pode se perder no caminho espiritual. Né? Então, é uma linha tênue. Né? Por isso a prática do yoga, para que você vá dominando esse caminhar, né, mais ao centro. Por mais que esse caminhar não seja, né, uma linha reta. Esse fluxo de consciência, ele permeia. Então há uma dança, né? Então dá para interpretar assim. Mas essa dança, você não pode se iludir na dança e sair dançando, né, cegamente. Você dança conscientemente, né? Então a dança é o fluxo, mas você está olhando o caminho. Então você está ali, né, navegando. Então isso é preciso despertar muita sensibilidade, né, para que você possa dançar, né, fazer fluir a vida sem sofrer. Todo rio, ele vai permear, mas vai desaguar no mesmo oceano. Então todos os rios têm as suas curvas próprias, né, seguem a sua trajetória, mas vai cair no mesmo oceano. Né? Então o caminho espiritual, ele não é o mesmo que eu faço, o teu caminho é diferente, né? São curvas diferentes, mas ele vai dar no mesmo lugar, assim como no tabuleiro de xadrez, né? Seja a rainha, o rei, o peão, todos vão voltar para a mesma caixa. Então isso quer dizer que não existe um caminho melhor que o outro, são apenas caminhos diferentes. Quando você morrer, toda a tua personalidade vai embora, junto com o teu corpo, junto com a tua psique. O que permanece vai ser sanskaras, né? Que são registros kármicos, né? Ou são processos reativos que querem continuar na sua reatividade. A gente pode traduzir também que são hábitos, vícios, né? Que querem permanecer na sua rotina cíclica. Então, se em vida a gente consegue ir limpando esses sanskaras, né, esses processos kármicos, esses hábitos, esses vícios, quando a gente morrer, o mais puro possível, não volta mais, né? Ou seja, a gente não deixa processos inacabados. Então isso é interessante. Então porque é o conjunto da energia vital, né? Então se você vai purificando, mesmo que você purifique tudo e se ilumine e tudo mais, essa estrutura vai embora, né? Vai se desfazer. E os processos kármicos, uma hora ou outra, também vão se encerrar, porque vai perdendo a força motriz, né? O ciclo vai perdendo a força e vai desaparecer. Pode ser que demore, né, muito tempo, mas uma hora vai desaparecer. É o processo natural. Mas se você em vida começa a despertar para isso que a gente está conversando aqui, para desenvolver esse Dharma, esse caminho espiritual e acelerar esse processo de desconstrução de karmas, né, porque isso vai se desconstruir naturalmente, como todo rio vai se dissolver no oceano.
Mas se você conscientemente percebe que isso traz muito sofrimento para a tua vida, você pode desconstruir esses karmas, né? Tirar esses obstáculos do teu caminho. Então isso é um chamado da tua alma, a um impulso de autotransformação, onde fica claro que essas estruturas limitantes, crenças, dogmas, né? Todo esse processo atrapalha a manifestação natural do teu ser. E você não quer mais isso na tua vida, porque você quer apenas manifestar a pureza da tua alma. Então também não há mais esse desejo de ser melhor que o outro, ou de saciar algo que ainda não tem. Há apenas esse impulso de transformação, porque a força da tua alma é muito grande. Então você meio que é convidado, né? Não tem jeito, depois que você desperta, você é convidado a fazer esse trabalho de purificação. E quando isso acontece, aí você começa a acessar essa linhagem que os mestres também acessaram. Porque você também está no lugar de discípulo. Quando você acessa a linhagem, você está ali como um discípulo para aprender com essa linhagem dármica. Você está pronto para receber esses ensinamentos do universo. Aí você fala, beleza, Hari, entendi isso, mas ainda tenho dificuldades. Então, por isso que a gente está aqui com esse arsenal, né, de práticas, né, que o Kundalini Yoga tem, que é o legado, é o legado dos mestres, né, de vários mestres, né, são crias que foram reunidos para a gente executar. E a partir do momento que você vai purificando através desses crias, né, purificando o teu corpo, a tua mente, as tuas emoções, a tua psique, vai ficando cada vez mais claro aquilo que você precisa executar, aquilo que você pode fazer, vai ficando mais claro quais habilidades que você pode desenvolver para trabalhar esse caminho espiritual. E isso porque você entende esse papel, né, de discípulo, né, de aluno, de eu quero aprender isso para poder acessar, né, e servir de canal. É muita humildade, né, você se reconhecer como um discípulo, como aluno. E você perder essa arrogância de que sabe alguma coisa. Então, eu estou sempre buscando me colocar nesse papel, né, de estou aqui para aprender. Né, o que a vida tem para me ensinar. Então, a vida me trouxe essas maravilhas que são, né, os crias de Kundalini Yoga, e é isso que eu busco ensinar para as pessoas, porque são ferramentas muito poderosas. Então, se você se conecta com esse processo, eu vou deixar um link aí na descrição para uma prática de Kundalini Yoga completa, que é a primeira prática que eu dei para a última turma que eu fiz, no que eu chamei de Despertar da Kundalini. E daí eu vou deixar também um link para você, se você achar interessante, você faz essa prática, se você achar legal, tem um link para você fazer parte, né, do nosso grupo online, que eu faço toda segunda-feira, vai ter prática. Esse é o meu compromisso com você, de toda segunda-feira oferecer uma prática para você experimentar, um Kriya de Kundalini Yoga. E a mensalidade é bem acessível, e ela é uma prática que fica gravada, a gente faz ao vivo e fica gravada. E está sendo muito legal, já faz alguns anos que eu tenho esse grupo. Quanto mais pessoas fizerem, melhor, para mim poder melhorar inclusive os equipamentos, né? Eu trocar o computador, microfone, isso, né? Essa mensalidade é para ajudar a gente a trocar esses equipamentos e fornecer uma prática de maior qualidade para você. Toda a prática de Kundalini Yoga que eu dou, sempre eu busco caminhar para esse processo bem meditativo. Então, quem já pratica comigo há alguns anos pode confirmar aí que as minhas práticas são sempre bem meditativas e os exercícios, os kriyas e os asanas, né, todo esse envolvimento do yoga são ferramentas para que você busque esse estado de moksha, né, que é a libertação, para que a tua mente se sinta liberta de todos esses karmas, né, de todos essas crenças, esses bloqueios psíquicos que a gente fica carregando e nem sabe. Fica aí o convite para você que está aí sentindo, né, o caminho do Dharma, né, fazer prática de Kundalini Yoga é maravilhoso.
E se você é do time que vai dizer Kundalini é perigoso, porque tem um monte de gente, já vi na internet, porque não pode fazer Kundalini assim, assado. Por isso o Kundalini Yoga, né? Então eu fiz uma formação, né? Eu já estou há alguns anos fazendo isso, não tem perigo nenhum, a não ser o perigo de você despertar completamente o teu estado de consciência, e isso faz com que ninguém mais manipule você. Então, para algumas instituições, né, que buscam te segurar pelas crenças, você ter um estado de consciência plena é um grande perigo. E o yoga não tem essa preocupação, porque o yoga sempre vai buscar esse processo de libertação, moksha. Tá bom? Então fica o convite. Se possível, se inscreva aqui também no canal, dá um like, isso também fortalece, né, esses vídeos aqui que eu faço. Muita gratidão pela presença e a gente se vê no próximo vídeo.